Vejamos esse exemplo. Dado o cosseno de 135 graus igual a menos raiz de 2 sobre 2, obtenha o seno de 135, a tangente de 135 e a cotangente de 135 graus. Então, observe que aqui eu já coloquei que ele é negativo justamente porque 135 está em que quadrante? Segundo quadrante, justamente. Vocês lembram dessa fórmula? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1? Só que agora nós temos o valor de x, né? Substituindo x por 135, né? A gente vai ficar com essa fórmula. Eu tenho o valor de quem? Do cosseno. Então, eu vou repetir aqui seno ao quadrado de 135 graus, mais, aí vamos substituir o valor do cosseno de 135, que é menos raiz de 2 sobre 2, elevado ao quadrado, e vamos repetir aqui o número 1. Bom, vamos resolver esse valor que está entre parênteses. Então, aqui nós podemos distribuir, né? O quadrado vai para esse primeiro, então vai cancelar, mas eu vou colocar aqui menos raiz de 2 eleva ao quadrado e 2 eleva ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, seno de 135 graus, aqui ao quadrado, mais. Bom, menos elevado ao quadrado vai dar mais, aqui simplifica o quadrado e fica 2. 2 ao quadrado é 4. Então, aqui vai ser 1. Lembre-se que o denominador aqui é interessante nós multiplicarmos toda a equação, aí esse 4 aparece tanto aqui, aqui e aqui. Então, eu vou colocar 4 vezes toda essa equação. Então, vai ficar 4 vezes seno ao quadrado de 135 graus, mais 4 vezes 2 quartos. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 1. 4 seno ao quadrado de 135 graus. Só repetiu. Observe que aqui nós podemos simplificar, né? Interessante. Então, aqui vai ficar 2 e 4 vezes 1 é 4. Obviamente, esse 2 tem que ir para o segundo membro. A gente já viu isso. Vai ficar 4 seno ao quadrado de 135 graus igual a 4 menos 2. Isso aqui vai dar 2, né? Então, esse 4 tem que passar dividindo. Então, vai ficar seno ao quadrado de 135 graus. Vai ser 4 menos 2, vai dar 2. E esse 4 passa dividindo. Obviamente, aqui nós podemos simplificar por 2, né? E se simplificar por 2, vai dar meio. Ok? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Seno de 135 graus vai ser raiz quadrada de meio. Porém, nós podemos verificar o seguinte. Aqui eu tenho que decidir se o resultado vai ser positivo ou negativo. E aí nós temos que verificar o quadrante. Como nós estamos com seno, vamos relembrar aqui o seno. O seno. No primeiro quadrante aqui aparece mais, aqui aparece menos e menos. Nós estamos nesse quadrante aqui, concorda? Que o 135 graus, ele está nesse quadrante. Então, esse sinal aqui é que tem que vir aqui. Então, aqui é mais. Isso significa que o seno de 135 graus, na verdade, é raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. E o sinal aqui fica positivo. Tudo bem? Raiz quadrada de 1 é quantos? 1. Raiz quadrada de 2. É raiz quadrada de 2 mesmo. Aqui nós podemos utilizar a racionalização, que é justamente multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Você já deve ter estudado isso. Então, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz de 4 é quantos? 2. Então, observem que o seno de 135 vale raiz de 2 sobre 2. E o cosseno, ele é negativo. Em relação à tangente, a gente não precisa se preocupar. Essa abordagem aqui, ela é só feita no momento que você extrai uma raiz quadrada, tá? Mas aqui não precisa. Aqui, basta você dividir seno de 135 por cosseno de 135 graus, né? O seno, ele é positivo, dá raiz de 2 sobre 2, mas o cosseno, ele é negativo, dá menos raiz de 2 sobre 2, mas um número dividido por ele mesmo não é igual a 1, então nós podemos simplificar esses dois aqui, e o resultado vai ficar menos 1. Tudo bem?
E aí, no caso da cotangente, nós poderíamos colocar cosseno sobre seno, mas eu poderia também colocar assim, ó, cotangente de 135 graus é o inverso da tangente, então fica 1 sobre tangente de 135 graus, ou seja, é o inverso desse valor, ou seja, 1 dividido por menos 1, que vai dar menos 1. Tudo bem? É isso aí, gente. Bons estudos.